Boa tarde a todos. Com muita alegria sempre, né, esses encontros. Agradecendo a Deus, nosso Pai, sempre, mais um dia de vida. Que possamos continuar nessa frequência de luz, de paz, de fraternidade, de amizade, de esperança e de fé. Sempre agradecendo a Deus e a casa, né, pelo convite fraterno e amoroso para estarmos aqui juntos na reflexão. Nós nunca podemos esquecer que nós fazemos parte de um contexto, né, da humanidade e da sociedade. Então, mesmo nos dizendo cristãos, espíritas, nós somos envolvidos com todas as outras religiões, outras culturas, nossos parentes e amigos, né, que se diferenciam às vezes das nossas escolhas. Mas a doutrina esclarecedora nos ensina que é sempre a importância do respeito, da paz, da união de todas as pessoas, independente de suas religiões. Então, nós sabemos que muitos foram os fatos que aconteceram até chegarmos até aqui. Então, nós acabamos de sair de uma semana festiva, né, do Carnaval. Espero que todos tenham aproveitado bastante serpentina, confete, muita alegria, muito amor. A nossa doutrina diz que nada é proibido, pois estamos fazendo parte da lei da liberdade, mas nem tudo nos convém. Então passamos por esses eventos, sempre respeitando o livre-arbítrio de todos, mas na verdade as nossas energias, elas prevalecem, permanecem o ano todo. Então não é por conta da alegria que a gente vai dar desculpa de que desviamos do caminho de Deus. Isso diz respeito a cada um de nós. Mas por que nós estamos falando do Carnaval? Porque a igreja, né, a religião lá atrás, justamente por saber dessa festa que foi criada lá do tempo lá dos gregos, na sociedade romana, antes de Cristo, 300, 400 antes de Cristo, que eles faziam a festa justamente em comemoração à chegada da primavera. Então, eles tinham a intenção, a adoração à fertilidade. Então, eles faziam essas festas em comum para que todos participassem. Tanto é que eles usavam as máscaras, né, nós sabemos, para que todos pudessem ser unidos, né, na alegria, sem o rótulo, né, do poder, da escravidão, quem era escravo, quem era o rei, quem era da lei, quem era o servo. Então todos usavam a máscara porque era justamente uma festa onde deveria se comemorar a união, a fraternidade de todos. Então, por isso das máscaras, para que todos pudessem participar, sem rótulos, sem julgamentos. E a igreja realmente, para tentar frear um pouco essa alegria, essa liberdade, essa vontade, né, de sensações da matéria, instituiu a Quaresma, os 40 dias, que é onde nós estamos ou não. É um dogma de uma religião, não importa, de outras culturas, não importa, mas como nós dissemos, a gente está envolvido sim nesse momento, né? Porque a Quaresma para eles indica a penitência. Se esbaldaram muito, né, em 5, 6 dias, então agora vem a penitência, para que possam fazer o sacrifício e aguardar a ressurreição de Jesus, que é justamente na Páscoa. Então, querendo ou não, a gente participa desses fatos. Nós estamos no meio, né? Tanto é que, com certeza, todos nós já estamos pensando em comprar o peixe, e não comer a carne, porque faz parte dessa cultura, não tem problema nenhum. Mas não é a penitência que nos aproxima de Deus. Não é a dor que nos aproxima de Deus. É justamente o nosso entendimento, a nossa busca pela verdade interior, que é justamente o Evangelho de Jesus. Então nós vamos entender que todo esse processo, festa, penitência e receber Jesus,
nós devemos fazer o ano inteiro. É muita festa quando estudamos as leis de amor de Deus. É muita alegria quando sabemos que a nossa paz consciencial está no caminho que leva a Deus, nosso Pai. Não existe castigo ou penitência quando erramos, mas é necessário sim que nos preparemos para o retorno de Jesus. No caso da religião, é a ressurreição. Para nós, da doutrina espírita, é quando Jesus retornou em espírito, nos mostrando a imortalidade da alma, nos mostrando que a vida continua após a morte do corpo físico. Tudo isso nós já aprendemos e muito, mas estamos realmente nesse período, então vamos refletir. E um desses fatos nesse período, entre Carnaval, Quaresma e Páscoa, está relatado no livro Parábolas Terapêuticas, do nosso querido Alírio Cerqueira Filho. É o volume número 3. Então, uma dessas situações, oportunidades que os apóstolos passaram para deixar para nós tudo que nós temos até hoje, foi justamente a cerimônia do lava-pés. Por quê? Porque Jesus pediu, solicitou a Santa Ceia, onde todos os apóstolos se confraternizaram, entendendo que ali, naquele momento de reunião, na mesa, na ceia, com os amigos mais próximos, era muito importante para dar continuidade à sua evolução, à sua missão. Mesmo sabendo que seria traído, mesmo sabendo que seria julgado, mesmo sabendo que seria crucificado, mesmo sabendo que precisaria retornar em espírito para nos mostrar a vida após a morte do corpo físico, ele tinha também que dar o exemplo, porque até então ele só dava as suas mensagens, a sua palavra, e as suas atitudes é que envolvendo as pessoas à sua volta. Então, um desses fatos que realmente chama a reflexão é justamente a cerimônia do lava-pés. Então, vamos ler rapidinho, só para a gente poder entender essa lição. Ela está registrada no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 a 17. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e iria para Deus, levantou-se então da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e amarrou-a na cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas então também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Disse-lhes que lhes lavou os pés, vestiu o manto, pôs-a de novo à mesa e perguntou-os: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade, verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Se compreenderes isto e o praticardes, sereis
felizes. Então, o que essa lição nos chama a atenção? Justamente o fator da humildade, da simplicidade. Porque se Jesus, que era o mestre, era o guia, se Jesus veio com a missão de ajudar a evolução de todos os espíritos encarnados, através de suas leis que nos conduziam a Deus nosso Pai, se Ele, que era o mestre, precisou lavar os pés, no sentido de mostrar que é o conhecimento, a evolução, o entendimento, a convivência, porque eles viveram juntos, acompanharam Jesus em todo o tempo, estavam aprendendo. Jesus já dizia, né, sois luz, vocês também podem continuar com a missão de que daqui para frente. Eles não estavam entendendo muito, porque eles estavam querendo justamente alguém que os salvasse, alguém que os libertasse, alguém que os curasse, alguém que os levasse para o reino dos céus. E Jesus mostrou o caminho, realmente, mas na condição de que a cada um segundo as suas obras. Então, nesse período que nós estamos aprendendo, através da reflexão, como estamos para receber o Jesus nesse domingo de representação da Páscoa? Nós estamos limpos de coração? Nós estamos realmente higienizados? Nós estamos realmente com humildade de entender que todos aqueles que estão à nossa volta também erram como nós? Ou a gente continua julgando, continua apontando? Aí vem a penitência, né? Porque a consciência acusa. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter pensado nisso. Porque aí vem as afinidades com os nossos irmãos menos esclarecidos. Então não é só na época do carnaval que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas sensações, com as nossas emoções, com as nossas alegrias. É durante o ano todo. Nós podemos sim estar com pensamentos menos nobres, não só no carnaval, mas numa festa de aniversário, no Halloween, numa festa junina, no Natal, qualquer que seja o motivo para a gente buscar soluções errôneas, né, através dos prazeres da carne, nos fazem mal. E quanto à penitência, quanto ao sacrifício, né, não criticando, mas já refletindo, não adianta a gente não comer carne, mas alimentar o ódio, a ira, a tristeza para o outro. Jesus também nos explicou, não é o que entra pela boca que nos faz mal, é o que sai pela boca. Então, se as pessoas aproveitam esse momento para a penitência, o que é muito bom, porque cria um momento de reflexão, é aí que nossos amigos benfeitores também se aproveitam dessa energia de oração, de enclausuramento, de penitência, de suplício, de sofrimento. Quem sabe a partir daí também eles começam a se tornar umas pessoas melhores, como nós devemos nos tornar umas pessoas melhores todos os dias. Então, quando simbolicamente Jesus sai da mesa e vai lavar os pés de Pedro, que ele começou, é no sentido que ele saiu de ser o protagonista da festa. Ele saiu, né, do poder maior ali da festa, do motivo da festa, para justamente lavar os pés daqueles que estavam juntos o tempo todo. Nós fazemos essa humildade, nós agradecemos aqueles que estão conosco o tempo todo. A nossa irmã falou da evangelização dos nossos filhos, dos nossos companheiros. Por que vir? Porque é para justamente aprender essa convivência, essa humildade, esse respeito diariamente. Não só em momentos exclusivos, em festas, onde apresentamos um verniz para a sociedade, mas no dia a dia, continuamos os carrascos, principalmente daqueles que estão dentro do nosso lar. Aqui quem manda sou eu. Tem que ser como eu quero, tem que ser como eu exijo.
Aí depois a gente vai buscar a penitência. Então essa reflexão é muito importante. Nesse período, né, de quaresma, estamos higienizando realmente nosso coração para receber Jesus. Nas outras religiões é ressurreição. A gente sabe que nenhum corpo ressuscita, mas reaparecemos em espírito. Aí o intercâmbio com os nossos amigos benfeitores. Por isso que Jesus falou. Pedro achou estranho, mas o Senhor me lavar meus pés? Ele já questionou Jesus. Ele não confiou que Jesus estava fazendo uma coisa boa, porque tinha ainda aquele, né, limite de poder, de soberba. Nossa, o Senhor, que é o superior a mim, vai lavar meus pés? Ele não estava entendendo a mensagem de Jesus. Aí Jesus explicou que se ele não lavasse os pés, ele não estaria completado a sua missão. E qual foi a missão? Qual foi a política que Jesus veio nos trazer durante a sua jornada? Da humanidade, da fraternidade, da solidariedade, da humildade, do amor uns para com os outros. Então é lógico que ele não podia sair lavando os pés daqueles de Pilatos, daqueles que estavam aguardando ele, os guardas. Ele lavou os pés daqueles já que estavam à sua volta. Eles foram os companheiros, eles conheceram Jesus mais de perto, eles tiveram oportunidade de aprendizado. Aí quando Pedro percebeu, puxa, realmente Jesus vai lavar meus pés humildemente, lava minha cabeça, lava meus braços. Aí ele já pediu tudo, né? Lógico, não é só os pés, me lava inteiro, né? Me lave, já que está aqui nos pés, me lava inteiro, minha cabeça, meus braços. E o que Jesus respondeu? Nem todos estão com esse merecimento, logicamente lembrando de Judas que iria trair. Então nós também, a gente quer, né, ser libertado das nossas mazelas, das nossas aflições, que Jesus nos tire, que Jesus nos lave, mas a cada um segundo as suas obras, de acordo com o seu merecimento. Então vamos começar pelos pés, que é a nossa caminhada, que é a nossa sustentação do corpo físico. É o nosso objetivo de estarmos em pé, buscando o trabalho, a disciplina, a lei de igualdade, a lei de misericórdia, a lei da consciência. É em pé, é através dos pés o nosso caminhar. Como é gostoso, né? Chegar em casa depois de um dia trabalhado, colocar aqueles pezinhos, né, salmoura naquela época lá atrás, uma aguinha quente, né, e uma massaginha nos pés, porque atinge todos os nossos nervos, né, todas as nossas veias. Como é gostoso aquela massaginha no pé, porque é justamente onde nos sustenta, nos dá as energias, nos dá o amparo para buscarmos através da nossa caminhada o nosso progresso, a nossa essência, o nosso equilíbrio existencial. Então a reflexão é essa: deixemos que Jesus lave os nossos pés, que Ele nos dê aquele bálsamo de tranquilidade, de energia, de luz, porque Ele disse que nós éramos o sal da terra, nós somos o sal da terra. E como havemos de temperar? É justamente isso, a nossa missão a cada dia. Aí sim podemos dizer que estamos recebendo Jesus em espírito imortal. Estamos recebendo Jesus como seu eterno aprendiz. Enquanto nós não tivermos essa humildade de que não somos nada nesse universo de Deus, nós estamos sempre aprendendo dia a dia. A nossa sociedade que os diga. Quantas oportunidades de aprendizado, quantas oportunidades de reflexão, quantas oportunidades de saber se realmente estamos com o coração limpo, para não julgar, não condenar,
não apontar? Será que somos realmente mansos e pacíficos quando alguma situação que nós enfrentamos? Será que temos esse entendimento de que Jesus se aproxima de nós diariamente? Basta que nós possamos abrir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e principalmente os nossos comportamentos em relação ao próximo, em relação a todos aqueles que estão à nossa volta. Como diz também a lição, nós viemos de Deus e é para Deus que nós vamos retornar, mais cedo ou mais tarde. Ninguém vai fugir para o processo evolutivo. Mesmo aquele maior criminoso que também está no Evangelho, merece ser salvo no último momento de sua vida. Por quê? Porque pode ser a partir daquele momento que ele se transforme num espírito melhor. Justamente por ter alcançado uma dor maior. Então todos retornarão para Deus. Porque viemos de Deus. Agora, uns vão mais rápidos, tem mais entendimento, tem mais esforços, tem mais consciência, aproveitaram melhor as oportunidades de reencarnação, realmente se tornaram cada vez melhores a cada dia, se desfazendo do homem velho, se tornando um homem novo. Ninguém vai evoluir rapidamente, é aos poucos. Por isso que as fases que Jesus veio, os fatos, vieram aos poucos. Ele mesmo diz na lição, se eu não cumprir, se eu não dar o exemplo da humildade, estará perdido todo o meu trabalho, porque ninguém entendeu. Nós não iríamos entender que a missão dele é nos transformarmos em iguais perante a Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amamos ao próximo? Ou tem que ser do jeito que a gente quer? Só amo do jeito que eu quero. Se não for como eu quero, não me serve. Se não for como eu quero, eu deleto, eu afasto, né? Está mais fácil agora. Tiro do grupo, bloqueio o contato. Então essa é a nossa reflexão. Estamos realmente nesse processo de, não de penitência, mas de olhar para dentro de nós. Estamos nos higienizando? Estamos realmente nos preparando para receber Jesus em espírito, que é o momento da Páscoa? Eu tenho certeza, falando de mim, que nós já demos olhada no preço do chocolate, né? Faz parte. Todo mundo já deu uma olhadinha nos preços do chocolate. Mas e o Evangelho para o dia da Páscoa? Já agendamos também com os nossos familiares, o Evangelho no lar, um estudo, um momento de reflexão, meia hora por dia. Será que a gente consegue ler um capítulo do Evangelho de Jesus por dia? Será que a gente consegue? Esse é o sacrifício que a gente tem que buscar. A gente fica horas, né, no TikTok, no Instagram, mas a gente consegue parar meia hora todo dia para ler um capítulo do Evangelho de Jesus. Ah, não tenho tempo. Ah, agora não é hora. Ah, eu estou apressada, né? Mas a mensagem ali que plim, tocou, a gente corre e vai ver. Então, esses sacrifícios que nós temos que realmente buscar dentro de nós. Passar mais pela porta estreita mesmo. Evitar a porta larga, né, dos prazeres, a porta larga da ilusão, da fantasia, porque isso passa também. É separar o joio do trigo. Ah, mas eu estou no carnaval, vou me acabar. Tudo bem.
Você tem a livre-arbítrio, sua liberdade. Mas começa a separar o que realmente é estímulos deprimentes, festas que realmente te atormentam, te tumultuam. Será que é isso que você quer para você? Né? Se nós já estamos num processo evolutivo, a gente já consegue dizer sim, sim, não, não. Isso me acrescenta, isso me derruba. Ah, mas eu faço o que eu quero. Lógico, lei de liberdade, lei do livre-arbítrio, só não pode esquecer da lei de reação. A lei do retorno. É isso que nós esquecemos. Então que possamos aproveitar esse momento, mesmo que sejam dogmas, rituais, cerimônias de outras religiões, que nós possamos aproveitar assim essa onda e refletir. Nossos amigos, parentes, olha, vamos fazer um jejum, mas vamos orar junto também. Olha, você vem almoçar, só que aqui a gente não vai comer carne. Não tem problema, a gente come um peixinho junto, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum essa união, essa confraternização. Por isso que Jesus fez a Santa Ceia. Os apóstolos eram iguais? Todos tinham a mesma fé em Jesus? Todos, no momento lá, realmente puseram o peito à frente de defender Jesus? Lógico que não. Por isso que Jesus disse: se eu não fizer esse ato de entendimento que todos merecem a mesma situação, tudo que eu fiz está perdido. Então que pensemos sim na Páscoa, nesse momento de penitência não, de reflexão. Estamos mais próximos do reino de Deus? Estamos mais próximos do caminho do divino? Ou estamos cada vez mais nos afastando daquilo que nos faz bem? Daquilo que nos autotransforma como espíritos imortais. Sempre buscando evolução, o progresso, a paz consciencial, através das responsabilidades reencarnatórias, todos os dias de nossa existência. Todo dia é dia de alegria. Todo dia é dia de reflexão para saber se fizemos algum erro, algum ato errôneo ou não. Todo dia é um dia de penitência, no sentido de errei, peço perdão. A humildade do entendimento que nós erramos sim. Todo dia é dia de nos prepararmos para Jesus. Todo dia vamos reencontrar a Páscoa, né? A renovação dentro de nós. Basta que nós queiramos. Tenhamos realmente a boa vontade, a fé, a esperança da nossa autotransformação, do nosso autoburilamento, sempre buscando o melhor para nós e, consequentemente, para todos aqueles que estão à nossa volta. No horário, hein? Bateu. Não, né? Muito obrigada, boa tarde a todos.